Bom, com a contratação aí do técnico Carlo Ancelotti, a seleção brasileira ainda está definido quem integrará a comissão técnica do novo treinador da seleção. E segundo algumas informações, é muito possível que aconteça a contratação de um ex-ídolo da seleção brasileira e também possivelmente que já trabalhou com o Carlo Ancelotti aí no futebol italiano ou talvez até mesmo no futebol espanhol. A tendência é que nomes como Cafu e Kaká estão à frente aí dos demais para serem integrantes da comissão técnica permanente do Carlo Ancelotti aí na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O nome do Kaká é um nome bastante interessante, porque é um cara que está estudando para ser treinador, um cara que trabalhou por muitos anos aí com o Ancelotti lá no Milan. Certamente seria um bom nome sim para compor essa comissão técnica do Ancelotti. O nome do Cafu traz mais experiência, traz mais vivência de futebol. Com certeza é um nome também muito interessante, mas se fosse para escolher um dos dois, eu claramente escolheria o Kaká, que é um cara que está estudando bastante para, quem sabe, ser um bom treinador aí no futuro e poderia sim, claro, pegar esse meio que estágio na seleção brasileira juntamente com um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de Cafu ou Kaká estarem presentes aí na Copa do Mundo como auxiliares lá do Carlo Ancelotti. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai trazer também aqui as notícias do mercado da bola. Tem jogador voltando ao Flamengo depois de muito tempo, só que dessa vez não para ser atleta. Quem também pode retornar aí ao futebol carioca é o Thiago Almada, cara. O Botafogo está interessado em contar com ele para o Mundial de Clubes. Vamos trazer também informações de jogadores do Fluminense que podem ser indicados pelo Fernando Diniz ao Vasco. Também vamos falar do mercado europeu e muita coisa agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve aí para você receber os vídeos postados aqui do canal, ativa o sininho para você receber tudo que a gente postar aqui. Muito obrigado aos nossos 31 mil inscritos. Queria agradecer a galera que está dando voto de confiança, se inscrevendo aí no nosso canal. A gente está caminhando passo a passo aí para, quem sabe, crescer algum dia. Muito obrigado a galera que está dando esse voto de confiança, se inscrevendo aí no canal. Hein? Tamo junto. Começando lá no futebol europeu, o Milan não deverá acionar a cláusula de 5 milhões de euros para comprar aí o lateral direito Kyle Walker, que pertence ao Manchester City. O jogador está emprestado ao clube rossoneiro até o fim dessa temporada e não deverá permanecer no Milan e possivelmente voltará ao Manchester City. Caso apareça talvez um outro clube interessado aí, pode ser que o Manchester City não se oponha a uma negociação do Walker. O técnico uruguaio Paulo Pesolano deverá ser novo técnico do Watford da segunda divisão da Inglaterra. Ele foi demitido do Valladolid e agora pode treinar o Watford na segunda divisão inglesa. Está muito perto de ser oficializado o negócio entre o treinador e também o clube inglês. Lá no Bayer Leverkusen pode acontecer um limpa gigantesco, meu amigo. Começando, lógico, pelo técnico Xabi Alonso, que deverá ser o novo técnico do Real Madrid após a saída do Ancelotti para a seleção brasileira, mas também jogadores deverão deixar o clube alemão. O primeiro deles pode ser o Grimaldo, que teria sido já indicado pelo Xabi Alonso ao Real Madrid, jogador aí com passagens por vários clubes aí na Europa, entre eles o Barcelona, mas a tendência é que realmente o Xabi Alonso indique o nome desse jogador para o Real Madrid ir atrás e tentar sua contratação, segundo o jornal El Nacional da Espanha. Além desse jogador, o Frimpong também pode deixar o Bayer Leverkusen indo para o Liverpool. A princípio, ele teria chegado a um acordo com um contrato até junho de 2030 com o clube inglês e pode sair em breve também do Bayer Leverkusen, segundo o Nico Schirrer. O Bayer Leverkusen também pode perder o seu craque, o grande jogador do time, o Witz, para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já teria iniciado as conversas com o alemão e o Bayer Leverkusen só topa vender o jogador acima de 150 milhões de euros. Claramente aí o Bayer Leverkusen vai ter que abaixar um pouquinho esses valores aí para negociar o atleta em definitivo, mas a tendência é que o Bayern de Munique vem bem pesado aí para tentar contratar o Witz. Com certeza seria um baita reforço aí para o Bayern de Munique, né? E vamos ver o que vai acontecer, um desmanche total lá no Bayer Leverkusen após o título da Bundesliga na temporada passada. Nessa temporada não conseguiram repetir a dose e acabou que agora na próxima temporada, 2025-2026, muitos jogadores deverão estar em outros clubes aí, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse limpa que pode acontecer no Bayer Leverkusen. Seguindo lá na Europa, o meio-campista De Bruyne, que não irá permanecer no Manchester City, teria se interessado bastante com a possibilidade de se transferir para o Napoli. As negociações estão em andamento entre o clube italiano e o jogador belga. Ele teria gostado do projeto do Napoli, de acordo com a imprensa italiana.
Vale ressaltar que Liverpool e Aston Villa também demonstraram interesse no jogador lá na Premier League. Havia informações dias atrás que o Liverpool já teria feito uma proposta oficial para contratar o jogador e a tendência é que realmente ele não permaneça na Premier League e vá jogar no Napoli. Aparentemente o Napoli hoje estaria à frente nas negociações. Um fator importante nessa negociação pode ser a amizade do De Bruyne com o Lukaku, que também está lá jogando no Napoli, ambos jogadores da seleção belga. E para fechar o nosso rápido giro lá na Europa, de acordo com o jornal Marca, lá da Espanha, que cobre o dia a dia do Real Madrid, o Rodrigo teria se recusado a jogar o El Clássico no último final de semana e gostaria de sair do Real Madrid. O brasileiro se sente à sombra do Bellingham e do Mbappé e ele sente que não está sendo valorizado. Inclusive, segundo as informações, ele estaria meio que entrando em estado depressivo e confinado em casa já há alguns dias, chateado com a situação dele com o Real Madrid. Ele foi bombardeado aí nas redes sociais e também por jornalistas espanhóis após aí o fraco desempenho do Real nessa temporada. Acabou sobrando para o Rodrigo toda a culpa aí dessa fraca temporada do Real Madrid em 2025, na temporada 2024-2025, e o jogador se sente desvalorizado. A princípio, tem alguns clubes interessados aí nele, porém o Real Madrid só topa negociá-lo a partir de 100 milhões de euros. Arsenal, Liverpool e Manchester City, todos esses clubes ingleses estariam no páreo tentando a contratação do brasileiro. Claramente deverá deixar o Real Madrid. Aparentemente não tem tanto clima assim para ele seguir lá na Espanha. Vamos ver o que vai acontecer com o Rodrigo, né, cara? E vocês, se fosse o Rodrigo, para onde você iria? Gostaria de permanecer no Real Madrid? Ficava quieto lá, tentava dar a volta por cima, rebatia todas essas críticas, tentava mostrar o seu valor, o seu futebol, que ele já fez isso com a própria camisa do Real Madrid? Ou se você iria achar melhor ele se transferir para a Premier League? Comenta aí. Bom, e aqui no Brasil, o Flamengo acertou o retorno agora do ex-zagueiro Rodrigo Caio e ele irá integrar a comissão técnica do treinador Felipe Luiz. Jogador que teve muitas lesões na sua carreira, não conseguiu se desenvolver após a saída do Flamengo, tentou jogar lá no Grêmio, mas sem sucesso e agora aposentou e vai trabalhar como auxiliar no Flamengo. Lá no Sport, o clube anunciou uma barca gigantesca. O lateral direito, Matheus Alexandre, que inclusive já está na mira do Atlético Paranaense, está fora do Sport. O atacante Gustavo Maia, o lateral direito de Plácido e o atacante Leni Lobato, todos esses jogadores estão de saída do Sport. A situação aí do Di Plácido, o jogador não terá o seu contrato renovado, e também o Leni Lobato, ambos com o contrato se encerrando em junho. Já a situação do Gustavo Maia, o jogador foi contratado nessa temporada, não se firmou, vindo do rival Náutico, e agora o jogador que já passou pelo Barcelona ficará livre no mercado. Deixe nos comentários se você gostaria de ver algum desses atletas aí no seu time. O Juventude acertou a contratação do seu novo treinador e é o Cláudio Tencati, que estava no Atlético Goianiense. Ele que treinou o Criciúma na temporada passada, na Série A do Campeonato Brasileiro, está de volta aí à primeira divisão, dessa vez para comandar o Juventude. Após péssimos resultados, o Juventude está afundado na zona do rebaixamento. Lá no Fluminense, o clube mira a contratação do goleiro Marcelo Lomba, hoje reserva do Palmeiras. Marcelo Lomba, desde que saiu do Internacional, que tinha quase status de ídolo, era capitão do Internacional, não se firmou no Palmeiras, sempre foi um reserva de luxo lá do Everton e agora pode ir para o Fluminense. O Fluminense que também está em vias de renovação com o goleiro Fábio e teria já procurado o goleiro para abrir as negociações de uma renovação até o fim de 2026. Ele que inclusive tem contrato somente ao fim desse ano de 2025 e agora no meio do ano já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? Sempre é especulado o retorno dele ao Cruzeiro, mas a tendência é de que realmente ele renove o seu contrato aí com o Fluminense. O entendimento da diretoria é que o desempenho do goleiro é acima da média, apesar da idade avançada de 46 anos que ele fará em 2026, quando se encerrar o seu contrato. Isso não seria um problema para a diretoria do Fluminense. O Fábio, inclusive, não pensa em se aposentar no ano que vem e uma reunião está marcada para a próxima semana. Certamente, se o Marcelo Lomba for contratado, chegará para disputar a posição com o Fábio, podendo até mesmo ser reserva do Fábio. O fato é de que lá no Palmeiras, o clube tenta a contratação aí, caso a saída do Marcelo Lomba se concretize, do goleiro Gabriel Grando do Grêmio. Jogador que teve passagem também pelo Cruzeiro recentemente, está atualmente lá no Grêmio, na reserva. E o Palmeiras insiste e tenta avançar nas tratativas para contratar esse goleiro. Outra possibilidade seria o goleiro Léo Jardim, que teria sido oferecido ao Clube Paulista no último final de semana. Jogador que está em processo de renovação com o Vasco. Já que a gente entrou no assunto Fluminense e agora falando do Léo Jardim do Vasco, o Fernando Diniz, novo técnico do Vasco, estaria aí de olho em alguns jogadores para reforçar o Cruz Maltino nessa temporada. Segundo algumas especulações que surgiram nos últimos dias,
nomes de ex-jogadores do treinador lá no Fluminense, o meio-campista Lima e também o lateral direito Guga, estaria no radar do treinador para ele levar lá para o Vasco. Só que atualmente não existe nenhuma negociação em andamento com esses atletas. O Fernando Diniz irá fazer uma avaliação do elenco vascaíno. Segundo o blog do Diogo Dantas, lá do Globo, ele confirmou que a diretoria deu carta branca para o Diniz negociar jogadores aí e mostrar para a diretoria os nomes que ele quer que o Vasco busque no mercado aí quando se abrir a janela de transferência. E também a diretoria deixou claro que se ele quiser reformular o elenco, ele tem total liberdade para talvez afastar alguns jogadores e deixar os jogadores em espera para negociações, né? O fato é de que teve essas especulações, 2 bons jogadores que claramente melhoraria sim o elenco vascaíno, apesar de serem reservas lá no Fluminense, também chegariam aí para lutar por uma titularidade ou até mesmo ficarem no banco de reservas no Vasco. E para fechar o nosso girão aqui no Brasil, o Botafogo sonha com o retorno do Thiago Almada para a disputa do Super Mundial, mas o negócio é visto como muito difícil. O meia está atualmente no Lyon, mas pertence ao clube carioca, está somente emprestado ao Lyon nessa temporada. O Textor conversou com o argentino e seu staff, mas as respostas não foram positivas a princípio. O Almada já se considera um jogador europeu e teria que abrir mão das férias para jogar essa competição, segundo o Globoesporte.com. O jogador vem jogando muita bola lá no Lyon, jogou muito bem nos confrontos contra o Manchester United na Europa League. Infelizmente o Lyon foi eliminado pelo United, mas o Almada se destacou e já chama a atenção de vários clubes europeus. Talvez uma volta ao Botafogo, pode ser que retarde essa ida dele para algum clube gigante lá no futebol europeu. Não que o Lyon não seja um clube gigante, né? Mas um clube de maior expressão. Com certeza, para o torcedor botafoguense seria ótimo contar com o Almada, né, cara? Com certeza daria uma melhora considerável no meio-campo do Botafogo. Seria muito interessante para os torcedores botafoguenses e para o clube, mas para o jogador ele entende que é um jogador que já está habituado ao futebol europeu e quer continuar por lá e não cogita uma volta à América do Sul, nem mesmo somente para jogar o Mundial de Clubes. Deixa aí nos comentários, você, torcedor botafoguense, o que você acha de um possível retorno do Almada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto e é nóis!